Muito boa noite, minha querida Paraíba. A gente começa agora o nosso alerta pedindo a Deus que cubra a sua casa de bênção, a minha também, mas a sua, você que está em casa, seja abençoado, você e toda a sua família. Que a gente precisa muito da bênção de Deus, viu, para suportar. Segunda-feira começando e a gente traz para você, a gente abre o Cidade Alerta de hoje, relembrando um caso e trazendo a atualização deste caso para vocês. Vocês lembram da morte do jovem Daniel Souto, de 31 anos? Ele morreu no dia 18 de março, o Daniel. O Daniel foi morto a tiros lá em Mangabeira. Olhando a foto, você já vai recordando a história. Ele morreu no dia 18 de março. 18 de abril, um mês depois da morte dele, a família pediu ajuda exatamente ao Cidade Alerta, cobrando justiça. Atendemos, escutamos a família e hoje mais uma pessoa, atenção Paraíba, mais uma pessoa envolvida no crime é presa. Daniel fazia uma viagem com passageiros que possivelmente seria o alvo daqueles tiros. Pegou esses passageiros em Mandacaru, numa casa de show, e quando chega em Mangabeira, o carro é crivado de balas. Muito tiro, teve perseguição, inclusive. O carro foi alcançado e uma série de disparos aconteceu ali. O Daniel morreu no local. Era mais um trabalhador que infelizmente morreu sem ter nada a ver com a criminalidade. Eu vou chamar ao vivo agora a Vanessa, que traz mais detalhes da prisão, é novidade no caso. A família, nesse caso, Vanessa, se sente pelo menos um pouco representada, porque mais um envolvido no crime é preso. Boa noite, Vanessa. Isso mesmo, Fábio. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba nesta segunda-feira. A gente vem atualizar esse caso da morte de Daniel de Souto Bezerra, de 31 anos, um homem trabalhador que acabou morrendo sem chances de se defender enquanto realizava uma corrida por aplicativo. Como você disse, a atualização é que na última sexta-feira, o segundo suspeito da morte desse motorista, desse trabalhador, foi preso. E eu estou aqui com a delegada Luísa Correia, da Delegacia de Homicídios, representando a Polícia Civil, que pode falar um pouco sobre esse caso. Boa noite, delegada. Para iniciar, conta pra gente como foi feita essa prisão e qual é o envolvimento desse segundo suspeito no crime. Boa noite. Importante a gente ressaltar que a vítima Daniel não era a vítima pretendida, foi ali ceifada a sua vida naquele instante, né, durante realmente a realização de um trabalho. A vítima pretendida era um dos passageiros ali que ele deslocava naquela noite, né, e desde o cometimento do crime a gente já tem início aqui as primeiras investigações. Então, essa prisão de sexta, esse autor, né, forneceu aí o aparato material para o cometimento do crime. A gente conseguiu identificar 2 carros ali que constrangeram, né, o carro do Daniel naquela madrugada, né, um que veio seguindo desde a saída da casa de shows, lá que ele vai justamente fazer a corrida da vítima pretendida para o bairro de Mangabeira, né, e um desses carros justamente foi fornecido por esse executor que foi preso na sexta-feira. A gente fala de um segundo suspeito, delegada, preso na sexta-feira, mas existe um primeiro suspeito que foi preso ainda em maio, se não me engano, no dia 17 de maio, e ele continua preso. Fala um pouco sobre esse primeiro suspeito, se ele continua preso e se ele já passou por custódia. Sim, continua preso, inclusive ele foi ouvido, já foi ouvido aqui pela equipe investigativa, né, pela delegada que preside o caso, né, e ele foi o responsável lá por identificar essa vítima pretendida já na casa de shows e monitorá-la. E justamente foi quem forneceu o veículo, a placa do veículo no qual ele se deslocava naquela ocasião para que fosse seguido e abordado já no bairro de Mangabeira. Então, ele continua preso, né? Já passou pela audiência de custódia. É importante a gente ressaltar que são mandados de prisão que foram representados pela Delegacia de Homicídios da capital, com parecer favorável do Ministério Público, né? Deferidos pela primeira vara do Tribunal do Júri aqui da capital. E as investigações continuam porque ainda estamos identificando, né, outros executores, já que haviam 2 veículos lá envolvidos. Muito obrigada, delegada. Como pontuado pela delegada Luísa Correia, as investigações continuam e talvez até o mais importante, o Daniel era um homem trabalhador, ele era pizzaiolo, fazia um trabalho como motorista de aplicativo nas horas vagas. Para completar essa renda familiar, Daniel morava com a mãe, então ele é uma vítima em decorrência da abordagem ao carro que ele vinha. Na verdade, os procurados eram os passageiros daquela corrida que foram buscados em uma casa de shows.
em uma boate no bairro de Mandacaru, quando o carro foi atingido ali na altura de Mangabeira 8 e no sentido da zona sul da capital, Fábio. Ô, Vanessa, eu quero deixar uma pergunta para a doutora, para a delegada. Se no curso da investigação já se sabe vislumbrar que tipo de rixa havia entre as pessoas que estavam no carro de aplicativo e os atiradores, já que 2 já foram presos. E com essa prisão já fica claro que era tráfico de drogas, era o quê? Era briga de facção? Segura essa pergunta rapidinho, eu quero que você faça para ela, porque a gente conversou com a mãe do rapaz, que infelizmente está acabada e a vida para ela também é complicada prosseguir. É muito difícil você perder um filho inocente, que não teve envolvimento com nada, com droga, não teve passagem pela polícia. A mãe está acabada. A gente conversou com a mãe e eu já adianto para você, é um depoimento muito forte, é de cortar o coração. Tá no ponto, Xeniel? Tá no ponto? Vamos escutar a mãe falando. Solta aí. Sei que não vai trazer ele de volta, mas é um alívio. Queria que ele ficasse um bom tempo, sabe? Porque a minha dor tá grande, ele devia ter matado quem ele foi atrás. Não meu filho que estava trabalhando. E ele fez isso, deixou o alvo e matou meu filho. Choro todo dia, vivo à base de medicamento. Ele enterrou com ele um pedaço meu, eu não estou vivendo, eu estou insistindo. Porque a dor ainda está muito grande e sei que não vai sair. Sei que não vai sair essa dor de mim nunca. Porque todo dia eu espero, eu vejo meu filho entrar e dizer, mãe, tá tudo bem. É isso que eu vejo, eu olho para esse portão, eu vejo meu filho chegando, sabe? Sei que meu filho morreu inocente, ele morreu sem saber nem por que estava levando aqueles tiros. Até agora eu não acredito, eu não entendo, tem hora que eu digo, não é mentira. Não aconteceu isso, não é mentira. Mas quando eu não vejo meu filho dentro de casa, eu digo, é verdade, meu Deus, que meu filho não vem. Agora você perceba como a crueldade ela ganha ainda um contorno pior, porque você vê a pessoa que não tinha nada a ver com a história, nada a ver. O inocente de dentro do carro, infelizmente, morre. E aí, Vanessa, eu deixei uma pergunta para a delegada. Se no curso da investigação e com a prisão deste homem agora que está preso, se já fica claro que tipo de rixa existia, se era facções criminosas diferentes, se tinha alguma história com crime passional, se era drogas realmente, a polícia já sabe que tipo de rixa acontecia ali entre os grupos? Isso, Fábio, como vocês acompanharam, a família sente muito e desde o primeiro momento pede por justiça. E mais uma pergunta que o próprio Fábio faz diretamente à delegada, nessa altura da investigação, já existe uma motivação? Qual era a relação entre as pessoas que atiraram e os passageiros que vinham nesse carro do motorista de aplicativo, delegada? Sim, a vítima pretendida lá já foi ouvida, inclusive sobreviveu, e ela mesma nos informa que era uma pessoa que já preteritamente havia se envolvido com a criminalidade ali que dominava Mangabeira e que teria sido decretada por ter aí se aliado a um grupo criminoso rival, que atuaria hoje no bairro, na cidade de Cabedelo. Então, ele teria ficado decretado, era uma motivação ali entre organizações, né, entre grupos criminosos rivais, e ele realmente seria esse alvo, mas que naquela ocasião não foi a óbito, indo a óbito o motorista, o Daniel. Fica então confirmado neste caso que a motivação e envolvimento do crime é por crimes de facção? Sim, são grupos criminosos aí que têm atuação em determinadas áreas, né, aqui em localidades específicas, e aí, por esse domínio nessas áreas conflagradas, eles acabam muitas vezes entrando ali numa disputa em que esses homicídios ocorrem. Fábio, mais alguma questão para trazer com a delegada? Tenho sim, Vanessa. Eu sei, Vanessa, e quem está em casa também sabe que bandido não tem coração. Bandido, ele não respeita ninguém, mata quem tiver na frente. Mas eu tenho uma dúvida, só para me esclarecer aqui. A doutora percebeu nas oitivas, escutando o preso, os envolvidos, se tem algum tipo de remorso, eu não vou dizer arrependimento, porque bandido não se arrepende, né? Bandido não se arrepende, bandido tem remorso. Se tem algum tipo de remorso, assim, por ter matado um inocente, ou para ele tanto faz? Era quem estivesse na frente mesmo, Vanessa? Sobre esses suspeitos, delegada, que foram ouvidos
assim, ainda que envolvidos no crime diretamente, um crime inclusive frio, né? São tiros e tudo mais que acabaram atingindo uma vítima que não tinha a ver com a situação. Durante esses depoimentos, foi percebido algum tipo de remorso ou sentimento que mostrasse ali uma tristeza, um arrependimento por parte dos acusados? Por enquanto, apenas um deles foi ouvido, né? E aí eu não fiz essas oitivas. Há uma equipe aqui que responde ali pelos eventos criminosos no bairro. É a delegada Flávia Assad, foi quem fez, né, a oitiva dessa pessoa. E aí ela que poderia detalhar mais sobre esse sentimento, né? Dessa exposição, né, do que ele expôs ali no momento da narrativa. Muito obrigada, delegada. Então, com essas informações, Fábio, a gente tem essa atualização do segundo acusado pelo crime preso na última sexta-feira. O primeiro foi preso no dia 17 de maio, também em investigações da Polícia Civil, que continua o trabalho até finalizar aí esses processos, esse inquérito. E os próximos passos, para a gente encerrar, relembrar quais são os próximos passos dessa investigação, delegada, por favor? Sim, nós temos ainda diligências aí em curso, né? Estratégias investigativas que precisamos agora, né? Por exemplo, avaliar o material que já foi apreendido em outras situações, e a gente não pode detalhar muito para que a gente não atrapalhe, né, a correta identificação dos outros algozes e a prisão dos mesmos. Muito obrigada, delegada. Então, a qualquer atualização, novas informações sobre este caso, a gente atualiza aqui no Cidade Alerta. Tá, Vanessa, eu perguntei se tinha algum arrependimento, só por perguntar mesmo, porque eu sei que bandido não tem coração, não. Bandido tem moela, não bate um coração dentro dele, não.